Olá, pessoal! A questão de agora é como lidar com o arrependimento e a culpa. Bom, a gente vai separar para entender, porque são coisas bastante diferentes, apesar de andarem juntas: arrependimento e culpa. Então vamos uma coisa de cada vez. Arrependimento. Se você se diz arrependido, parabéns. Você já está metade do caminho andado, porque significa que você conseguiu perceber um erro. O arrependimento é você dizer para você mesmo que agiu errado. E perceber um erro não é para qualquer pessoa. A maioria desconsidera, manda para lá, não quer nem saber. Então, se você percebeu algum erro e chegou nesse nível do arrependimento, parabéns, porque você já está na metade do caminho andado. Arrependimento, como a gente estava falando, é diferente de culpa. Vamos supor que o seu arrependimento seja com relação a três hipóteses diferentes. Primeiro, arrependimento com relação a alguém que já morreu. Aí é um arrependimento mais difícil, mais amargo. Se a pessoa já morreu, não tem como você fazer uma recomposição. Então, se você for religioso, na forma de oração; se você não for, mentalize, né, coisas, conversas, diálogos que podem trazer melhor resolução para a sua sensação, seu sentimento de arrependimento. Segunda hipótese, você se sentir arrependido com algo que você tenha feito com alguém que está vivo e que você pode pedir desculpas. Ah, não peço desculpa. Não peço desculpa porque sou vaidoso, porque sou orgulhoso, porque sou rígido, porque sou teimoso. Ok, nada disso é inteligência emocional. Isso é limitação. Problema é burrice emocional. Vaidade, orgulho, rigidez, teimosia, não é nada para você ficar orgulhoso. Então, se você já chegou no ponto do arrependimento, que significa constatação de um erro, maravilha! Agora, o que você pode fazer se esse erro que você cometeu lesou alguém, com propósito ou sem propósito? Pedir desculpa. Por que pedir desculpa? Para que pedir desculpa? Porque ela traz alívio. Ela traz alívio para você, que errou e que está consciente do seu erro, e ela traz alívio e conforto também para quem eventualmente foi vítima do seu erro, para quem sofreu o seu erro. Então, a desculpa não é um papozinho aí de gente, sei lá, católico, religioso, budista. Não, ela é uma prática higiênica para qualquer ser humano civilizado que está se relacionando e que está interagindo em grupo. Errou, reconheceu o erro, se desculpou. Então a desculpa, ela é um ato de civilidade e é um ato de generosidade, onde você compartilha com aquele que você lesou, com propósito ou sem, a constatação de que você errou. Isso é nobre, isso é bacana, né? Isso vale a pena ser vivido. Então, o pedido de desculpa, ele traz alívio para quem pede e alívio para quem ouve. Agora, vamos supor que o seu arrependimento não tenha nada a ver com uma pessoa morta nem viva, seja só de algo que você fez, que só diz respeito a você, só a você mesmo, é um processo individual e todo seu. Não tem pedido de desculpa para fazer, mas tem uma desculpa de si mesmo. Então, de novo, você já está meio caminho andado por reconhecer seu erro, agora é se apaziguar com o seu erro que levou a consequências que você não desejava e não queria. Então, esse é um outro estágio de maturação do arrependimento necessário para você chegar. Se esse arrependimento é algo que diz respeito à sua vida, ao que você fez só com você mesmo, perdoe-se, desculpe seus próprios erros, porque você vai aprender com os erros. A gente só aprende com os nossos erros. Eles é que são os nossos mestres. Você pensa que a gente aprende com momentos de alegria, júbilo, felicidade? Nada disso. A gente aprende errando. A gente só aprende com os nossos erros. Nós, seres humanos, infelizmente, funcionamos
quase totalidade das vezes dessa forma. A gente aprende com os erros. Então, sobre o arrependimento, é isso que a gente pode falar. Agora, vamos abordar a tal culpa que você falou. A culpa, gente, vamos colocar ela sob 3 aspectos diferentes. Um é sobre o aspecto da religião, aspecto religioso, que fala sobre culpa. Inúmeras religiões vão falar sobre culpa. Então, nós vamos tirar esse viés religioso, que não é o nosso aqui. Outra dimensão da culpa é no aspecto jurídico, que vai falar sobre a culpa, porque você vai ser julgado, você vai passar por um processo, você vai ser inocente ou culpado. Então, isso aí é a visão e o viés jurídico. Também não é o nosso aqui. Vamos falar de um outro aspecto, de uma terceira dimensão de compreensão da culpa, que é o nosso psicológico, psicoemocional e que pode ter alguma validade para você. Você está convidado, instigado, desafiado a trocar essa ideia e essa noção de culpa, que a gente vai chamar aqui de inútil e paralisante, por uma outra noção, que é a noção de responsabilidade. Culpa não, responsabilidade sim. Então você está desafiado a trocar, deixar essa sensação, esse pensamento e crença de culpa e trocar, seja lá o que for que você sente culpa, que eu estou dizendo, afirmando que é inútil e paralisante, trocar essa sensação de culpa por sensação, sentimento, conhecimento acerca da sua responsabilidade. Responsabilidade é a nossa habilidade de responder. Então é um processo de construção, não vem da noite para o dia num estalo, ninguém estala e sai sendo responsável. Como a palavra diz, processo e construção, ela vai ao longo do tempo, um dia de cada vez, ano a ano, etc e tal. Então, a responsabilidade a gente constrói. Isso é útil para a gente saber. Sou ou não sou, fui ou não fui responsável por alguma coisa. A culpa, ela carrega uma carga que vai estar mais para o lado da justiça, da religião, que não vai ser nosso enfoque aqui. Nosso enfoque é psicológico, humano, então não tem essa carga que a culpa traz junto dela. Então substitua a culpa, que costuma ser inútil e paralisante, pelo sentimento de responsabilidade. Daí você vai ter 2 elementos bacanas para você na sua vida. Primeiro, a capacidade de reconhecer seus erros, a responsabilidade de assumir seus erros, a capacidade de aprender com seus erros. Aí você chegou num nível top.